Vamos orar juntos, então. Pai, eu quero entrar na Tua presença em oração, pedir que o Senhor possa estar aqui entre nós, se manifestando através do Teu Espírito, por meio da Tua palavra, nos levando para perto do Senhor, e que enquanto estamos aqui, Pai, o Senhor esteja fortalecendo nossas irmãs que estão num processo de convalescência na sua saúde, a Fátima, a Dona Heloísa, a Dona Marília, que o Senhor possa fortalecê-las, curá-las plenamente e consolar, Pai, a Miriam, seus entes queridos, pela perda que eles tiveram essa semana. Continua aqui entre nós. É o que eu te peço, Pai, muito agradecido pela Carla, por tê-la de volta à Tua igreja e ao nosso convívio. Te agradecemos por Jesus e oramos em nome dele. Amém. Vamos em Romanos, capítulo 2, e eu queria fazer a segunda parte. Hoje não seria eu estou aqui de sub. O Alcírio está fazendo uma prova e ele pediu para que eu viesse aqui no lugar dele. Então eu vou fazer a segunda parte daquilo que eu comecei há algumas semanas atrás. Na verdade, há 2 semanas atrás. Não sei se Gustavo tem aquela imagem. Não sei se Gustavo... Tudo bem. Você tem aquela Tudo bem. Você tem aquela imagem do juiz? Aquela primeira imagem do juiz? Que foi o tema, o juiz irado. Vocês lembram dessa imagem aí? Não sei se o Gustavo vai achar que eu combinei com ele outras imagens e não essa primeira. E eu dividi essa lição em 2 partes, né? Deus, o justo juiz. E hoje eu queria falar sobre a ira de Deus. Mas queria que a gente recordasse essa imagem. Enquanto Gustavo coloca, eu queria ler Romanos capítulo 2, versículo 1. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus, pois Ele recompensará cada um de acordo com o que ele fez. Tá aí, conseguiu? Obrigado. A Bíblia fala sobre a ira de Deus. E eu fui procurar entender a definição desse estado, né, emocional. Raiva é um desagrado ressentido e um forte antagonismo por haver um sentimento de ofensa ou insulto. Indignação é uma raiva justa. Ira significa uma intensa raiva e indignação. Então, ira é a mistura da raiva e da indignação. Eu pedi para o Gustavo colocar algumas imagens aí.
E eu não sei se você vai se identificar com elas. Eu acho que não, porque aquelas outras, por favor, porque você é uma pessoa muito pacífica e não fica com raiva. Você não tem 3 filhos iguais como eu. Então eu sei que a sua vida é muito tranquila. Mas às vezes... pode voltar, Gustavo. Eu vou fazer umas brincadeiras aqui. A Viviane às vezes fica assim. Você já ficou assim? Talvez não, né? Esse sou eu. E aqui no carro, claro, isso... Você não... E aqui... Algum casal se identifica com essa imagem? E aí, ó, essa aí. Essa é bem típica, né? Eita, olha, o tamanho da boca e o tamanho da orelha. Esse aí também, acho que nós nunca ficamos assim. Quando a gente está falando com o call center, né? Essa também é ótima. Essa aí, então... Essa é clássica, hein? Olha aí, o pai de trigêmeos. E essa, então, queimou tudo, ó. Pegou fogo. E essa aqui é clara. Essa é para os jovens. Mas é interessante porque a gente não consegue ou tem dificuldade de associar Deus com esse estado emocional. Porque ele denota, né? Ele comunica um desequilíbrio, às vezes até uma crueldade. Mas é interessante a gente estudar a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre isso, sobre esse estado de Deus. Como nós lemos aqui em Romanos, eu não vou ler outras passagens, mas você pode ler em Deuteronômio capítulo 32, está escrito algo lá relacionado a essa ira de Deus. Em 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar novamente. Eu vou ficar mais aqui em Romanos, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Mas a Bíblia fala aqui, basicamente, que a gente tem que olhar... É uma escritura interessante, porque fala sobre o nosso comportamento. Paulo está escrevendo para uma igreja que existia numa cidade... que existe até hoje, que é Roma, e era uma cidade guardada as devidas proporções, muito semelhante à nossa. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade moderna na época, uma cidade de muita mistura, de muitas religiões, de muita cultura, da moda. E Paulo está falando para uma igreja que se reunia lá, e ele está falando: olha, quem é você que condena nos outros o que você mesmo faz? Ele está falando para a igreja, para cristãos e cristãs. Então é interessante essa passagem, porque demonstra que a nossa vida, sim, a maneira como a gente vive, faz toda a diferença na forma como Deus vai nos tratar. Porque Paulo vai falando aqui sobre o desprezo. Será que você vai desprezar a bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Ele está falando para a igreja: olha, Deus tem sido paciente, Deus tem sido bom com você, mas você continua cometendo os mesmos erros, igreja. Seu coração é duro, seu coração é teimoso. Você está aumentando com esse comportamento, igreja, o castigo e a ira de Deus quando eles forem revelados, porque Ele vai recompensar cada um de acordo com o que você faz.
Então é uma escritura muito séria e importante, e que revela aqui que Deus, sim, Ele sente ira. Ele sente uma mistura de raiva e indignação. E um dia isso será revelado. Em Romanos capítulo 12 vai falar a mesma coisa, fala que com Deus está a vingança. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre as autoridades aqui, e ele fala que as autoridades vão castigar aqueles que não se submetem a elas, e que elas foram colocadas lá por Deus. Em Apocalipse capítulo 16, fala sobre, o título é As Taças da Ira de Deus. Em Apocalipse capítulo 5 fala sobre a quebra dos selos. E há uma parte lá do capítulo 5 onde o apóstolo João vai falar: quem poderá aguentar a ira de Deus? Eu não fui confirmar isso, mas eu li num livro que as concordâncias bíblicas mostram que há mais referências nas Escrituras sobre indignação, cólera, ira, do que amor. Você encontra mais passagens bíblicas sobre a ira de Deus, sobre a cólera de Deus, sobre a indignação de Deus, do que sobre amor, do que sobre o seu amor e a sua ternura. Mas existe uma ideia de que a ira é indigna de Deus, porque ira sugere uma ideia de um descontrole. Eu estava dirigindo há poucas semanas atrás, e eu aproveito para dirigir, eu fecho todos os vidros quando eu estou dirigindo, e eu oro, eu fico orando. Às vezes eu boto um louvor, às vezes eu oro, tem vezes que eu boto lá uma Band News para entender o que está acontecendo no mundo, né? É bom também. Não pensem que eu sou um monge eremita que fica de jeito nenhum, irmão. Às vezes eu boto uma JBFM também, pessoa normal. Mas às vezes eu oro. E teve um dia que eu estava nesse espírito de orar no carro e fui orando. E aí eu não vi, quando eu oro mesmo. Eu fico só ali dirigindo, mas estou falando de vocês, o nome de todos vocês. Oro muito por vocês, irmãos. Obviamente que eu tenho mais proximidade, né? E eu sei das coisas que estão acontecendo e tal, mas eu oro pela igreja toda. E oro por mim também, obviamente. E minha família. E aí eu estava lá na oração, aí estava ali na Presidente Vargas, indo pegar meu filho na escola. Aí de repente um ônibus, o cara jogou o ônibus em cima de mim, jogou assim mesmo. Aí abriu o vidro e começou: eu não entendi nada. Eu não entendi, eu não sei se eu fiz alguma barbeiragem com ele antes, porque eu estava lá na minha oração, mas ele jogou mesmo o ônibus em cima do meu carro e parou assim e começou a me ameaçar. Aí a minha reação imediata foi: cara, você quer me matar? Eu abri o vidro e falei: cara, você vai me matar, cara, você quer me matar? Aí ele foi embora. Então ira não deu nem tempo de eu pedir desculpas para ele. Eu devo ter feito alguma barbeiragem com ele, mas eu estava lá louvando a Deus, Mas ira sugere uma perda do autocontrole, uma explosão, né? Eu ia botar, mas ia ficar muita imagem, aquele emoji vermelho, né? Não tem um emoji vermelhinho assim do cara? O emoji, não é emoji que fala aquele negócio?
aquela carinha vermelha, né? E às vezes a gente acha que é errado atribuir a Deus uma qualidade como essa, um estado desse. Mas a gente tem que entender que a Bíblia usa uma linguagem que se diz antropomórfica, que é uma linguagem comum, uma linguagem que a gente alcança, que a gente compreende, de estados, de atitudes, de ações que nós compartilhamos como seres humanos. Porém, Deus, Ele não está sujeito às mesmas limitações que nós temos como seres humanos. Que a Bíblia fala que Deus ama, mas o amor de Deus nunca leva Deus a ser imoral, a tomar decisões insensatas, como nós seres humanos tomamos. Nós também amamos, mas muitas vezes a gente é imoral, a gente toma decisões sem pensar por causa do amor. Deus não é assim. E a ira de Deus é a mesma coisa. Deus, Ele não está limitado às nossas fraquezas humanas. A ira de Deus não está associada a uma perda de controle, como acontece muitas vezes conosco no nosso dia a dia. A ira de Deus é uma reação justa e uma reação necessária ao mal moral. Deus só se ira quando é necessário. E toda a indignação de Deus é justa. É justa. Uma outra coisa que às vezes nos faz desassociar ou não aceitar muito essa ideia da ira de Deus é que ira se associa muito à crueldade. Mas a ira de Deus, ela é sempre judicial, como a gente leu em Romanos 12. Cada um recebe precisamente o que merece. Deus não é cruel. E a outra coisa é que nós que escolhemos ficar debaixo da ira de Deus. É uma decisão do ser humano. Em João capítulo 3, Jesus fala algo aqui interessante que comunica isso que eu acabei de falar. João capítulo 3, versículo 18. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Então, Jesus está falando aqui que ele veio ao mundo, que a luz veio ao mundo, que Deus se personificou e viveu entre nós. Mas as pessoas não quiseram a luz. Elas escolheram a escuridão por decisão pessoal e voluntária. Então, a decisão de ficar debaixo do julgamento e da ira de Deus é do ser humano. A Bíblia é a revelação de Deus. Na Bíblia, nós encontramos a palavra de Deus. A vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus estão na Bíblia. E Ele tem se revelado. Os atributos de Deus, as qualidades de Deus têm sido visíveis no mundo. Então o ser humano, e Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 1 também,
O ser humano não tem desculpa. Então, é uma escolha que o ser humano faz, de ficar debaixo da ira. É uma opção. E é até chocante essa postura de Deus, né? De dar ao ser humano mesmo. Olha, você que sabe. Eu vim ao mundo, eu me revelei, eu estou me revelando a você, mas você decide o que você vai fazer, e isso mostra o quanto Deus é justo, e não tem nada a ver com crueldade, porque crueldade é uma atitude arbitrária de infligir dor no outro. Não, Deus não é arbitrário. Deus dá ao ser humano, a mim e a você, a opção de escolher se nós vamos ficar debaixo dos julgamentos e da ira dele ou não. Deus é santo. Ele odeia o pecado. E a ira de Deus se inflama contra todo o pecado. A ira de Deus é uma perfeição do seu caráter. Assim como é a fidelidade, assim como é o seu poder, assim como é a sua misericórdia, a ira de Deus também é uma perfeição divina. Porque eu já falei sobre isso numa outra, da última vez. Como poderia um Deus que vai olhar da mesma maneira a virtude e o vício, a tolice e a sabedoria? Como pode um Deus santo, como aprendemos aqui domingo passado, ficar indiferente ao pecado e negar, se manifestar contra o pecado com severidade e ira? Não combina. Não dá para afastar a santidade de Deus da sua ira e do seu julgamento contra o que não é santo. Então, a própria natureza de Deus faz a necessidade de existir o inferno, meus amigos. Isso é uma outra pregação, é uma outra lição, mas a natureza de Deus faz com que a existência de um lugar de castigo espiritual de fato ocorra, assim como o céu. A ira de Deus é a sua santidade posta em ação contra o pecado. Em Romanos capítulo 1, lá no versículo 18, como eu falei, Paulo vai falar aqui para a igreja. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então, de novo aqui, Paulo está falando da revelação da ira de Deus vinda do céu. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos.
em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. E aí Paulo vai continuar falando aqui. Eu não tenho tempo, mas se você ler o resto do capítulo, ele vai começar a falar de coisas, de comportamentos que ele observava na sociedade que ele convivia na época em que ele escreveu isso. Ele vai falar de atração homossexual, de relações homossexuais. Ele vai falar de maldade, ele vai falar de perversidade, ele vai falar de mentira, ele vai falar de ganância, ele vai falar de ciúme, de vícios, de crimes, de calúnia, de malícia, de desobediência, de atrevimento, de orgulho, de planos maus. Ele vai começar a descrever uma série de comportamentos dos seres humanos que comunicam que Deus, de fato, ele entregou o ser humano a fazer aquilo que ele deseja fazer. E essa entrega de Deus, segundo Romanos, faz parte da manifestação da ira de Deus. Se você abrir hoje os jornais, você vai ver as notícias. Uma que me escandalizou essa semana foi o depoimento de um procurador-geral da República, que ele falou abertamente que ele foi armado uma vez para o Supremo Tribunal Federal com a ideia de assassinar um ministro do Supremo e depois se matar. Olha, eu trabalho muito com direito, então eu conheço um pouco da coisa e eu conheço um pouco desse ministro do Supremo. E de fato ele é um cara, apesar de não conhecê-lo, mas o que se comunica sobre ele é de fato assustador. E talvez o procurador da República tenha externado um sentimento de muitos outros. Mas nós estamos falando de uma das maiores autoridades da República, que foi armado para matar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa notícia agora dessa menina que foi assassinada, a Ágata, que sinceramente, irmãos, isso está virando notícias diárias. Todo dia tem uma bala que mata uma pessoa. Se a gente olhar a nossa sociedade, a gente vai escrever coisas muito parecidas com o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, comprovando que Deus entregou o ser humano. Porque o ser humano não tem dado a Deus a honra e o respeito que ele merece. Deus tem se revelado, Deus tem demonstrado as qualidades dele, a bondade dele, a tolerância dele, a paciência dele, mas nós continuamos insistindo nos nossos erros. Então Deus entregou. É o que eu aprendo aqui em Romanos, capítulo 1.
Sabe, a ira de Deus, a maior expressão, irmãos, da revelação da ira de Deus, e amigos, foi Jesus. E a maneira como Jesus morreu. Jesus podia ter morrido com uma bala perdida, ou de um mal-estar súbito. Não, mas ele foi humilhado, ele foi surrado, ele foi violentado, foi crucificado e morreu em agonia. A maior manifestação da ira de Deus com o pecado foi a morte de Jesus, o próprio Filho dele. Então, como cristãos, e talvez como não cristãos, nós precisamos refletir sobre isso. Porque o meu coração precisa ficar impressionado com o ódio que Deus tem pelo pecado. O meu coração precisa ter temor de Deus. E se eu sou um cristão verdadeiro, pensar na ira e crer que Deus me libertou dela, deve produzir em mim alívio e gratidão. Eu fico imaginando, se Deus anotasse os meus pecados todos os dias, o que seria de mim? O maior milagre do mundo é a paciência e a generosidade de Deus conosco. Eu encontrei uma passagem muito interessante, e acho que hoje eu vou ter que me estender uns minutinhos só para completar o meu raciocínio. Aí mesmo em Romanos, capítulo 11, versículo 22, Paulo está escrevendo aqui para a igreja. Ele está falando aqui sobre os judeus e os não-judeus. E ele menciona lá no versículo 21, se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Então ele está direcionando esse trecho aos não-judeus, aos cristãos que não eram judeus. Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão vocês também serão cortados. Ele está falando aqui que o Evangelho foi revelado, a grosso modo, irmãos, eu vou resumir aqui. O Evangelho foi revelado primeiramente ao judeu, mas pelo fato do judeu ter rejeitado Jesus, Deus se revelou também aos não-judeus. Por isso nós estamos aqui hoje. E o que o Paulo está falando aqui é que, da mesma maneira que Deus, ele cortou os galhos naturais, quer dizer, ele cortou os judeus, que eram o povo escolhido, ele pode muito bem cortar muito mais facilmente os galhos que não são naturais, que foram enxertados, que são os não-judeus, que era para eles andarem com cuidado, porque da mesma maneira que Deus revelou a eles a bondade dele, quando Cristo veio ao mundo, para eles também,
Deus, como tirou essa bondade dos judeus, poderia também tirá-la dos não-judeus. Então ele está falando aqui que Deus é bom e também é duro. Há uma conexão da bondade e da ira e da severidade de Deus. Ambos devem ser reconhecidos juntos. Se nós desejamos de fato conhecer a Deus, nós precisamos reconhecer tanto a bondade de Deus, e eu confesso que quando eu li isso aqui, eu fiquei bem tentado aí pelo caminho de falar sobre a bondade. Eu até fiz aqui um arrazoado aqui, mas não vai dar tempo. Mas eu preciso, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso crer e entender Deus na sua bondade, mas também na sua ira. É o que Paulo está falando aqui. Nós precisamos basear as nossas convicções no que a Bíblia diz e não naquilo que a gente sente. A gente precisa reconhecer a singularidade da Bíblia e de Jesus e parar de ver tudo como igual, porque não é igual. Jesus é singular. A Bíblia é única. Não há várias verdades. O mundo não é relativo. Há uma verdade. E ela está na Bíblia e na pessoa de Jesus Cristo. A gente precisa reconhecer os nossos pecados e acabar com a nossa autoconfiança. Abrir o nosso coração para ser corrigido pela palavra. São esses sentimentos que a ira, o conhecimento da ira de Deus devem produzir em nós. A crença da ira de Deus. Não desassociar a ideia da bondade de Deus da sua severidade. Deus é bom, mas também é duro com o pecado. Então a atitude de Deus para comigo é afetada sim pelo fato de eu fazer ou não fazer o que Ele diz. É afetada sim, irmãos. Um dia a ira de Deus haverá de ser revelada. E a forma como eu vivo a minha vida cristã vai fazer diferença sim. Há necessidade de haver temor na presença de Deus. Temor. Nada é mais brando do que o mar. Eu conheço o mar. E quando ele está manso, ele é lindo. É uma imagem linda. Mas quando ele está enfurecido, são pouquíssimos os que se atrevem a entrar lá. Nada é tão suave quanto a bondade e a paciência de Deus, mas nada é tão terrível quanto a sua ira. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Em Hebreus capítulo 12, você pode anotar, a Bíblia fala lá, é um outro capítulo, que Paulo está falando sobre o comportamento, sobre a vida, sobre como nós devemos viver. E no final do capítulo, o autor fala, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Olha o adjetivo que o autor de Hebreus usa para Deus, um fogo destruidor. Nós precisamos sim, irmãos e irmãs,
meditar sobre a ira de Deus. E mais do que meditar, ela deve produzir decisões na maneira como a gente tem vivido a nossa vida. Bom, em mim isso deu medo. Não sei se deu em você. Por isso que eu precisava de mais uns minutinhos. Porque eu não quero que você saia daqui com medo. Porque quando eu estudei, eu não fiquei com medo só. Eu fiquei aliviado. Sabe por quê? Porque Deus, por mais que Ele seja um Deus irado, Ele é paciente e longânimo. Aí eu fui ver o que significa essa palavra longânimo. Longo, longânimo é longo, então sou eu. Acho que eu posso dar um exemplo. Longânimo significa, é uma virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outro. Deus, por mais que eu contrarie Ele, Tiago, todo dia, toda hora, Ele é longânimo, ou seja, Ele consegue suportar toda a contrariedade que eu causo nele todo dia e não me fulmina. Longânimo tem a ver com paciência e resignação. Como isso serve para os nossos relacionamentos, né? Eu confesso claramente o quanto eu preciso ser, na minha casa, longânimo. Orem por mim, por favor. Para confirmar na Bíblia, vamos ler um salmo, Salmo 103, versículo 8, e aí você pode anotar o Salmo 86 e também a primeira carta de Pedro no capítulo 3, que Pedro vai falar lá de Noé. Mas o Salmo 103, fica mais exposto essa longanimidade. Salmo 103, versículo 8. Ele fala que o Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo. E aqui, sublinhe isso aqui se você quiser. E a sua ira não dura para sempre. Ele não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. E aí você continua lendo, é um salmo que é uma água gelada, uma água fresca. É um suco para um homem ou uma mulher que crê na ira de Deus. Saber que Deus é longânimo, que Ele é paciente, que Ele quer dar uma chance ao arrependimento sempre, antes do castigo. Isso é uma das histórias mais maravilhosas que você encontra na Bíblia. Essa bondade, essa paciência, essa resignação, essa virtude maravilhosa de Deus que muitos de nós carecemos nas nossas relações, Deus tem ela em abundância conosco. E, para terminar, ainda há uma maneira de eu fugir dessa ira. Há alguém para quem eu posso correr. Jesus. Aí esse para mim foi
a longanimidade foi a água fresca. Jesus foi o banquete. Foi o outro momento do meu alívio, quando eu meditei sobre a ira de Deus. Eu fiquei com medo. Aí quando eu li sobre a longanimidade, eu relaxei um pouco mais. Aí quando eu li sobre Jesus, Deus, muito obrigado. Porque em Romanos capítulo 5, e aí a gente vai terminar aqui, no versículo 9, e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Jesus, se eu me uno com ele, se eu estou unido com ele na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, eu estou livre da sua ira. Jesus me justifica. Eu sou perdoado e aceito como justo pela minha confiança e pela minha fé naquilo que Jesus fez por mim. Entre mim ou entre eu? Viviane não está aqui para me ajudar com as... Entre mim ou entre eu? Ficou ali um eu e um mim. Entre nós. Resolvido. Algumas voz sábia falou aqui. Entre nós. Eu estou sem óculos, não estou enxergando. Entre nós e a ira e a nuvem da ira de Deus se ergue a cruz de Jesus. E nós podemos fugir para ela. Então, irmãos e irmãs, se eu quero conhecer a Deus, é vital que eu creia na verdade a respeito da sua ira. Senão, eu não consigo compreender o evangelho de salvação da ira. Senão, eu não consigo compreender a maravilha do amor misericordioso de Deus por meio de Jesus Cristo. Senão, eu não consigo entender como Deus age na história da humanidade. Senão, o livro de Apocalipse não vai fazer sentido nenhum. Senão, eu não tenho urgência para compartilhar a minha fé com as pessoas. Então, que hoje de manhã, todos nós possamos meditar na ira de Deus. Não só para ter temor, mas sobretudo para termos uma profunda gratidão por sermos cristãos e por meio da nossa união com Cristo sermos salvos da sua ira. Que Deus abençoe a todos nós e um bom domingo a todos. Muito obrigado.